Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Estamos aí comentando, tá, a lei de arbitragem de forma sucinta, tá? E vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o artigo 21. Esse artigo 21 é importantíssimo, pessoal. Vamos lá. Falar sobre o procedimento, tá bom? Vamos lá. Artigo 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Parágrafo 1º. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. Parágrafo 2º. Serão sempre respeitados os procedimentos arbitral, os princípios, ou melhor, no procedimento arbitral, os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Artigo 3º. As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Parágrafo 4º. Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 desta lei. Pessoal, bacana, né? Esse artigo aí é bem interessante. Você vê como é importante essa legislação, essa lei de arbitragem, né? E cada ganha corpo, por isso a importância dela na seara empresarial, porque as partes aqui, como podemos observar, que o procedimento, conforme fala o artigo, esse artigo em comento, que nós estamos comentando, ele é estabelecido pelas próprias partes. Olha que interessante, pessoal. As partes definem qual a forma e qual o procedimento deverá ser utilizado para eventual conflito a surgir. E as partes, às vezes, não têm essa facilidade de definir um procedimento ou definir qual melhor modos, prazos, atos, enfim. E aí ela se utiliza das regras do próprio órgão arbitral institucional ou a entidade especializada. Essas entidades, como nós já dissemos, elas são bastante fortes e conhecedoras dos meandros relacionados aos conflitos pela sua capacidade, pela sua capacitação e por esse grau de especialização relativo às demandas. Não só de uma forma geral, mas também com caracteres de especialização em determinados segmentos. Então, quando essa entidade arbitral, né, ou essa instituição, né, esse órgão arbitral institucional, ele é procurado pelas partes que escolhem, que os escolhem, vamos dizer assim, eles sabem, as partes, teoricamente, que esses órgãos ou essas entidades são especializadas e têm esse know-how, né, vamos dizer assim, esse conhecimento, eles, ao procurar esses órgãos, os próprios órgãos já têm uma definição de procedimento, geralmente, de como seguir. Tá? Mas se não, se as partes trouxerem os seus próprios procedimentos, também é válido, também não, é muito válido, talvez até melhor, porque as próprias partes escolheram prazos e etc. para prosseguirem, né, em eventual demanda. Então é isso, tá? Então as regras do procedimento são escolhidas pelas partes, se não, podem ser escolhidas pela própria instituição, pelo órgão institucional, arbitral institucional, ou pela própria entidade especializada escolhida pelas partes. Tá? E faculta-se ainda as partes delegar ao próprio árbitro, se o árbitro não tiver esse procedimento já de plano estabelecido e tal, ela delega, ela fala para o árbitro, olha, por favor, seu árbitro,
escolha aí a forma de procedimento e nos esclareça, eventual, para nos dar ciência, etc, etc. Então, discipline aí, por favor, ok? Então, pessoal, sempre serão respeitados o procedimento arbitral, os princípios. Isso aqui é uma questão, é o princípio do contraditório, igualdade das partes, imparcialidade, árbitro, imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Embora os árbitros sejam escolhidos pelas partes, é claro, né? Não é escolhido por uma, é escolhido pelas duas ou mais partes, eventualmente, pode até ocorrer. Embora esses árbitros sejam escolhidos pelas partes, embora não são escolhidos pelas partes, eles são imparciais, óbvio, tem que ser, né? Tá? Não se uma parte indicou, a outra tem que aceitar, né? Obviamente, né? Então, se a outra aceitou, quer dizer, ainda que indicado por uma ou escolhido por uma, a outra anuiu e também participou dessa escolha de certa forma. E o árbitro, mesmo sendo indicado por uma, ele tem que ser imparcial, é óbvio, né? E se houver a questão da imparcialidade, essa questão pode ser discutida sim, tá? Que é uma questão de nulidade, enfim. Mas, a princípio, o contraditório, que é sempre que uma parte se manifesta, a outra tem o direito a se manifestar também sobre aquilo que a primeira parte se manifestou ou falou, quer seja uma juntada de documentos, ou documentos, quer seja de uma juntada de uma declaração qualquer, de um vídeo, qualquer coisa, qualquer novidade no procedimento instituído, colocado, apresentado por uma das partes, a outra vai se manifestar, obviamente, no seu direito de ampla defesa e contraditório disposto na Constituição, em todos os processos, tá? Seja ele administrativo, procedimento arbitral ou procedimento comum mesmo, ok? Então, os princípios do contraditório, igualdade das partes, as partes têm que estar em pé de igualdade, não há um desnivelamento, né, vamos dizer assim, das partes, ou seja, uma parte não pode estar de uma forma superior à outra, por isso, no momento, e ainda não é aceito de forma quase que unânime, não praticamente unânime, tá? Algumas vozes assim isoladas no direito do trabalho, em que as partes têm um desnivelamento, então não é aceita a arbitragem, enfim. Então, em pé de igualdade, as partes devem estar. A imparcialidade do árbitro, como já dissemos, e o livre convencimento. Esse livre convencimento do árbitro é fundamental, pessoal. Ele tem um livre convencimento, como lá no procedimento comum, da jurisdição comum, o juiz tem o livre convencimento. Ele tem a persuasão racional. O que vem a ser a persuasão racional? Lá no comum, tá, pessoal? Persuasão racional é o livre convencimento motivado. É a mesma coisa, tá? Ele define o julgamento, como ele vai julgar, mas ele tem que demonstrar, tem que motivar racionalmente por que decidiu daquele jeito e baseado em quê. Aqui é a mesma coisa, tá? Tem esse livre convencimento interessante que não fala em motivação, tá? Então, por quê? Porque é por causa das peculiaridades, mas há motivação sim necessária, tá? Precisa ter a motivação necessária, porque a própria Constituição fala que é os processos em geral, né? Então, necessita sim de motivação, tá? Mas a lei arbitral aqui, ela não fala em livre convencimento motivado, mas ele vai motivar, claro. Ele não pode falar, eu concedo, é procedente a questão aqui em discussão para B e não para A, só isso. Não, ele vai motivar, tá? Isso é óbvio. Pessoal, e na questão daqui das partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem representa ou assista o procedimento arbitral, a presença do advogado fundamental, importante, né? Mas a faculdade ela pode colocar algum representante que assista no procedimento que a
acompanhe no procedimento arbitral. Tá? E, por fim, competirá ao árbitro ou tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação. Isso aqui, pessoal, ela está fazendo parte de todos os procedimentos que há lide, em que há conflito na seara normativa do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, né? Ou seja, todos, eu sinceramente desconheço qualquer conflito, qualquer legislação que determina ou que define as formas de dirimir conflitos em que não haja esse procedimento de tentativa de conciliação. Em quase todos. No direito do trabalho, nós temos a conciliação como premissa absoluta, inclusive, se não houver essa constatação, essa designação em ata, pode-se aferir aí a nulidade. Então, é fundamental. Tá? Temos aí nos juizados especiais a conciliação, que é uma etapa, inclusive, que as partes comparecem em uma audiência para tentar a conciliação no procedimento comum aí, dos tribunais de justiça dos estados, na justiça estadual. Temos aí também a conciliação como a tentativa de conciliação como fundamental e necessária. E, por fim, isso aí corre. E aqui temos aí também a competir ao árbitro, tribunal, antes, ou melhor, no início do procedimento, né? Não é antes, é no início, logo que iniciar o procedimento, ele vai tentar a conciliação como nas demais legislações que nós colocamos. Ok, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Terminamos aí o artigo 21 da Lei de Arbitragem, comento, e vamos para o próximo daqui a alguns momentos, ou até o próximo vídeo, né? Pessoal, muito obrigado, valeu, abraço.